Buenas galera, eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje a gente está chegando para um raríssimo vídeo de uma obra do meu top 10. Hoje nós vamos falar de Claymore. Bom galera, como vocês viram no último vídeo, agora terça-feira a gente encerrou o nosso top 100. E como eu já tinha prometido, nessa reta final do top 100, o vídeo da quinta-feira ia ter referência ao da terça. Nós, no último vídeo, tivemos o meu top 10. E então é uma obra que estava nesse top 10, mais precisamente estava na quinta colocação. E é engraçado porque, como eu já falei algumas vezes, só Your Lie in April já tinha ganhado um vídeo aqui no canal do meu top 10. Então hoje é a segunda obra que vai ganhar um vídeo. Então vamos tentar falar desse mangá fantástico, né? Claymore, obra de Norihiro Yagi, foi publicado lá no Japão com 17 volumes. Aqui no Brasil saiu pela Panini e também teve os seus 27 volumes publicados. Agora esse ano, na última CCXP, na verdade, a Panini anunciou que ia relançar Claymore no Brasil. E agora, durante o ano, a gente recebeu a péssima notícia do formato, né? A Panini vai apenas reimprimir e vender Claymore num box. Ainda não está bem claro se são 2 box ou 1 box. Mas de qualquer forma ainda acho uma decisão bem burra, bem idiota. Mas mais pra frente eu vou falar melhor dessa decisão da Panini e por que eu acho ela tão ruim. Bom, o que a gente vai ver em Claymore, tá? O pessoal mais antigo, bem mais antigo assim, que já compra mangás, que acompanha o mercado, talvez na época em que Claymore ainda estava em publicação, né? Não só no Brasil como no Japão, deve lembrar que bem antigamente a obra tinha um rótulo dela ser o Berserk de saia. Não sei se vocês lembram dessa época, porque assim, esse mangá ele tem uma sinopse, uma ideia bem parecida com a de Berserk, mas aí eu vou dizer pra vocês que infinitamente melhor. Claymore, a gente vai acompanhar a história principalmente dessa garota aqui da capa, que é a Claire, mas não só dela, né? A gente vai acompanhar de um grupo de mulheres, as Claymores, que são mulheres especiais que sofreram uma mutação, uma experiência genética que tornou elas possíveis, capazes de enfrentarem os perigosos Yomas, que são demônios que se alimentam de pessoas, que conseguem se transformar em pessoas. Essas garotas, as Claymores, elas fazem parte de uma organização que enfrenta, que salva as aldeias desses demônios, né? Em troca de dinheiro, obviamente, elas são contratadas, mas elas são as únicas pessoas capazes de enfrentar esses demônios. Esses demônios tomam a forma de pessoas, então elas conseguem reconhecer, mesmo quando eles estão transformados. A nossa protagonista, então, é a Claire, e a gente vai ver ela, então, caçando esses demônios. A ideia de parecer muito com Berserk vinha por causa disso, porque ela tem uma espada gigante, ela caça demônios e tal. Ainda vai ter algumas pequenas semelhanças ali, a história toda tem uma pegada um pouco mais medieval, né? Tem aquele clima mais fantasia medieval, assim como o Berserk tinha, mas já param por aí as comparações, tá, pessoal? Claymore, como eu falei, é muito superior. Vocês viram também no meu top 100 a diferença que eu botei, né? Enquanto o Berserk ficou lá pelos 70, Claymore foi o 5º lugar. Mas, ignorando essas comparações, Claymore é um mangá que, assim, cara, que mangá delicioso de ler, sabe, pessoal? Eu reli agora os 27 volumes, eu peguei todos para ler. E para vocês terem uma ideia, eu peguei na 4ª da semana passada e eu terminei em 5 dias, basicamente. Porque eu não li durante o final de semana, então eu li na 4ª, na 5ª, na 6ª e depois 2ª e 3ª. Na 3ª eu terminei os 27 volumes.
E em 5 dias, isso é uma média de quase 6 volumes por dia. Só que, cara, Claymore nos pega a ponto da gente ler nesse ritmo, sabe? Da gente ler assim, ó, devorando os volumes. Porque é uma história fácil, é uma história muito direta. Claymore não enrola. Ele vai contando a história, ele vai despejando na tua cara e as coisas vão acontecendo. Quando ele precisa de um tempo, ele faz um time skip, sabe? Ao longo da história a gente vai ver alguns time skips, rolam 2 time skips, inclusive, na verdade, um time skip apenas, né? O mangá ele vai ter um momento de flashback em que vai voltar ali uns 3 volumes vão voltar no tempo. E depois ali pela metade, eu acho que ali por perto da casa já do volumes 8, 10, rola um time skip maior de 7 anos. Mas é isso, a história mesmo, quando o mangá vai nos narrando, tudo vai acontecendo em sequência, tá? Não tem aquele momento de pisar no freio. Isso é muito interessante, Claymore nunca pisa no freio. Ele vai e as coisas vão se engatando e tudo vai virando uma grande bola de neve até chegar no final. Uma coisa que eu sempre falo quando eu tenho que falar sobre Claymore é que, cara, Claymore tem uma... Como é que eu vou explicar, né? Ele tem uma escala de poder que é algo de outro mundo, tá? Eu acho que não existe nenhum mangá que eu possa usar de comparação para vocês terem uma ideia do que é a escala de poder de Claymore, tá? Claymore, para mim, tem a vilã mais poderosa de todos, sabe? Para não dizer assim que eu nunca vi nenhum outro mangá trazer uma vilã tão poderosa, recentemente Hell's Paradise conseguiu ter uma vilã que eu pensei assim, cara, essa vilã tá no nível da Priscilla. Porque a Priscilla, que é a vilã de Claymore, ela transcende o nível de poder dela muito além de qualquer outro personagem. E não é tipo algo como um Dragon Ball, onde a gente vê que o Freeza é super poderoso, mas aí os guerreiros começam a treinar e eles conseguem enfrentar o Freeza. E aí o Majin Buu é o maior demônio de todos os tempos do universo, nem os senhores Kaiô conseguem. E aí o Goku vai lá, treina e consegue enfrentar o Majin Buu. Não, Claymore não é nesse nível. Claymore é uma coisa tipo... A Priscilla é quase uma divindade no poder dela. E nós somos meros mortais que não conseguem enfrentar ela. Sabe, a batalha final contra a Priscilla, então, é um negócio que o leitor vai ficando chocado. Porque tu percebe que, cara, a Priscilla não tá nem fazendo força pra enfrentar todo mundo. É muito interessante isso. Claymore tem uma escala de poder, e é uma escala de poder que não é forçado, sabe? Não é um negócio que tu diz, cara, isso aqui tá muito desproporcional, isso aqui tá muito sem graça. Não, é pelo contrário, tu quer ver o pessoal conseguir enfrentar ela, e tu consegue ver que não tem como o pessoal enfrentar ela, e faz sentido o pessoal não conseguir enfrentar ela. Cara, é muito interessante a gente vê essa escalada de poder em Claymore, sabe? Porque tem os personagens muito poderosos e a gente consegue entender que eles são realmente muito poderosos, sabe? Isso é aquela coisa de que só existe uma única chance de tu vencer esse personagem. E se lutarem 1000 vezes, em 999 vão ser derrotados. Só existe uma chance de vencer. E, cara, faz muito sentido. E eu acho que esse é um dos principais pontos de Claymore. Porque todas as lutas de Claymore são lutas, assim, ó, de vida ou morte. Porque a escala de poder, obviamente, desde o começo a gente vai ver a Priscilla, tá? A Priscilla já surge lá no começo e a gente tem ela como grande objetivo. Mas ao longo de toda a história a gente vai vendo personagens muito poderosos. E como o grupo de protagonistas vai vencendo esses personagens poderosos e como isso vai evoluindo. Cara, é muito interessante, sabe? Porque quando aparecem outros personagens poderosos é que a gente percebe o quão poderosa é a Priscilla. Mas mais do que isso, não só isso também, né?
falei da facilidade de ler, mas também porque é uma história que nos prende, sabe? No meio de toda essa questão de enfrentar os demônios, de caçar a Priscila, que é a grande vilã, a Claire tem um objetivo de vingança muito forte, ela tem um motivo pelo qual ela quer matar a Priscila, não só porque a Priscila é o grande monstro do universo, mas ela tem um motivo pelo qual ela quer matar a Priscila. Mas além de tudo isso, o mangá ainda tem mais histórias paralelas. É um universo rico, é um universo vasto. E aí vocês devem estar pensando, porra, mas só 27 volumes, então, para um universo tão rico e vasto. Cara, é interessante que o autor ele explora perfeitamente todo esse vasto universo, sabe? A gente consegue entender muito bem todos os pontos, as teorias de conspiração que estão correndo sobre qual é a verdade dos Yomas, por que só essas garotas conseguem lutar, por que só a organização consegue criar guerreiras, cara, e aí vão se desenvolvendo várias histórias e a gente vai começando a pensar que algumas coisas não fazem sentido. E conforme as pecinhas vão se encaixando, cara, o mangá vai nos prendendo. Como eu falei, eu devorei nessa releitura. Foram assim, 6 volumes por dia, porque, cara, vai muito rápido. Ele flui muito fácil. É um mangá que tu lê assim, em 40 minutos, meia hora tu matou os volumes e tu não cansa. Tu quer pegar o próximo. Claymore foi muito beneficiado. É um mangá que se beneficia muito de já estar completo, de tu poder pegar toda a coleção e ler, sabe? Eu fico imaginando como deve ter sido sofrido ler Claymore durante a publicação japonesa. Se eu não me engano, o mangá ele era mensal, né, os capítulos. Então, cara, tu tem que ver como termina um capítulo e tu vai ter que esperar mais um mês para vir o próximo, mesmo que fosse uma semana para vir o próximo. Cara, não, eu já quero ver agora. Vocês sabem esse sentimento de tipo, não, eu já quero ver agora, me dá logo esse capítulo, pelo amor de Deus. E tu termina o volume e tu diz, cara, mas eu preciso ver o próximo. E aí tu começa a ler, e tu vai engatando. E cara, se tu não cuidar, tu vai longe. Tu lê os 27 e tu não dorme, tu não come, tu não faz nada. Porque o mangá realmente nos prende. Ele realmente é alucinante, aquela tensão o momento todo e tu quer ficar lendo aquilo. Bom, galera, ele também tem em alguns grupos, e eu não concordo, né? Tanto que ele é meu 5º mangá favorito, mas muitos grupos reclamam que ele é um mangá que não tem final, ou que o final é muito ruim, e honestamente eu discordo completamente disso, tá? E aqui eu vou precisar entrar um pouco em spoilers, tá? Então esse vai ser um vídeo que vai ter uma área de spoilers, tá, pessoal? Daqui a pouco já vai aparecer aqui um aviso e se vocês não quiserem ver esses spoilers, vocês podem pular aqui na barra embaixo. Eu vou botar os tempos, então vocês podem pular direto pro fim dos spoilers, que eu ainda vou falar um pouco mais sobre o mangá, tá? Mas agora eu quero falar um pouco do final. Então assim, a partir de agora, apareceu o aviso, a partir de agora uma área de spoilers para quem já leu o final de Claymore. Bom, galera, quem ainda tá aqui, então, por conta em risco, como eu falei agora, alguns vídeos vão começar a ter essa área de spoiler. E assim, muita gente critica o final de Claymore por 2 motivos. O primeiro é porque a forma como a Claire termina, né? E eu honestamente, cara, eu adoro a forma como a Claire termina. Porque assim, muita gente diz, mas a Claire é a grande heroína, ela é quem derrota a Priscila, é graças a Claire. E cara, todo mundo age como se a Claire fosse um ninguém, sabe? Porque a Claire fica com o Hack, que é o garoto, e ela vai viver a vida dela longe de todo mundo. Ela para de lutar, ela vai viver no campo. E cara, eu acho isso tão legal, porque assim, a Claire era uma personagem que o único motivo de viver dela era a vingança pela Priscila. E ela tem no Hack ali uma chance de viver a vida dela, sabe? E quando ela termina a questão de, cara, eu preciso destruir a Priscila, eu preciso vingar a Teresa, quando ela termina isso, a Claire, teoricamente, ela não tinha mais motivos para viver. Não tinha mais motivo. Mas ela podia ficar ajudando as outras Claymores. Não, gente. A líder sempre foi a Miria.
sabe? Todas as outras Claymore seguiam a Miria, não a Claire. A Claire foi a heroína que derrotou, mas nunca foi a Claire. Então eu acho interessante que não tornam a Claire a líder, o símbolo. Não, deixam a Claire viver a vida dela, sabe? Cara, isso é muito interessante, porque mostra que assim, a Claire nunca quis isso. E as outras entenderam que não era isso que ela queria. Então elas viraram o grupo que derrotou a Priscila. E como o grupo que derrotou a Priscila, elas são as salvadoras do mundo. Mas a Claire, a pessoa Claire que derrotou a Priscila, nunca quis esse destaque. Então, cara, é muito interessante esse final em que a Claire vai ficar quieta no canto dela, sabe? Eu gosto muito disso. Outra coisa que o pessoal critica, e eu acho um erro imenso, é o fato de que não teve a guerra. Porque as Claymores, para quem não lembra direito, né? Elas foram criadas porque fora da ilha delas existe uma guerra mundial acontecendo e um dos lados precisava de guerreiras poderosas. Então, na verdade, a ilha das Claymores era um grande laboratório para criar as guerreiras perfeitas. E, cara, não faz sentido elas irem lutar a guerra, sabe? Esse é o principal plot. Eu acho que isso que muita gente não entende. E eu até brinquei com um amigo que, cara, Claymore é o ataque dos titãs que não foi pra guerra, sabe? Porque é muito parecido isso. Vocês lembram lá que o Eren vai pra guerra. Ele sai lá da terra dele, ele vai lá pro continente onde os marianos são escravizados, e aí ele decide destruir o mundo inteiro. E, cara, Claymore não. Justamente por quê? Primeiro que se as gurias fossem lutar a favor da organização, não faria sentido. Porque toda a história foi elas querendo se livrar da opressão da organização. Elas queriam ser livres. Então não adiantava elas destruir a organização para ir lutar ao lado deles depois da guerra. Não fazia sentido. Mas poderiam ir lutar a favor dos inimigos. Cara, elas nem conhecem esse inimigo, sabe? Elas estão um pouco se ferrando. E esse é o ponto também. Isso é outra coisa que eu acho fantástico no final de Claymore. Que, cara, não é problema delas. E é exatamente isso que elas dizem, sabe? Quando elas deixam o Louvre ir embora, elas falam exatamente isso pra eles. Que assim, cara, a guerra de vocês não é nosso problema. Sabe? Vão lá fazer a guerra de vocês e se alguém inventar de pisar aqui, aí vai ter uma guerra. A gente agora é uma nação, a gente é o nosso grupo, a gente vai lutar por nós. Se ninguém vir aqui nos incomodar, a gente não vai incomodar vocês, porque a gente é livre. E entende? Eu acho que esse é a grande lição ali, que esse final delas não irem para a guerra traz. Que elas estão dizendo que, cara, não importa o que está acontecendo lá, importa a nossa vida. A gente é livre para tomar as nossas decisões. A nossa decisão é viver a nossa vida. Cara, eu achei isso genial. Porque era, assim, é muito mais fácil o autor pegar e fazer elas irem lutar a guerra contra a organização. Elas irem tomar partido do lado que estava dizimando os adversários, sabe? Mas não foi isso que elas fizeram. Elas simplesmente disseram, não é problema nosso. Porque era isso que elas queriam desde o começo. Elas não querem mais lutar. Elas queriam ser livres. Então, cara, pegando esses dois pontos, assim, de a Claire viver a vida dela tranquila e também as guerreiras quererem viver a vida delas sem ter que se meter na guerra, cara, combina, inclusive, né? É só querer ser livre. É esse que sempre foi o ponto. Elas não queriam lutar. Então, cara, eu acho fantástico, sabe? Eu gosto demais do final de Claymore. Bom, galera, agora terminados os spoilers, tá? Apareceu de novo o aviso aí pra vocês. Então, vocês devem... Quem pulou agora tá voltando, e quem assistiu com a área de spoilers, juntamos todo mundo de novo, né? Bom, gente, alguns pontos muito positivos. A arte também é bem legal. Esse é um mangá que tem transformações. As guerreiras, elas têm um negócio que é chamado de despertar.
E a gente fica muito curioso de ver o despertar das personagens, sabe? Algumas se transformam, algumas não. Mas, cara, é muito interessante a gente ficar naquela questão de como será essa transformação. Porque não é, por exemplo, um Super Saiyajin que basicamente fica loiro e muda o cabelo, sabe? É uma transformação que diz muito do poder delas. Algumas se tornam monstros, outras se tornam personagens mais... mantém uma forma mais humanoide. Lembra um pouco, e é interessante isso, essa comparação agora que me veio, lembra um pouco a questão das Bancais em Bleach, sabe? Que é uma coisa que dizia muito do poder que aquelas Zanpakuto tinha. Em Claymore é um pouco isso, sabe? A personagem que era muito focada em agilidade, em velocidade, quando ela desperta... as pernas dela se tornam pernas mais ágeis, então ela tem uma facilidade de locomoção e aí ela fica muito mais rápida. Cara, é bem interessante. E esteticamente tem algumas transformações muito bonitas que fazem sentido. E, cara, é bem legal também essa parte da arte. O visual de Claymore também é muito bom. As lutas são alucinantes, as lutas nos prendem. Mesmo quando a gente percebe que, cara, tem uma discrepância muito grande de poder, a gente fica preso naquela luta, porque a gente quer ver como que aquilo vai terminar. Será que realmente o herói vai ser derrotado? Ou será que, cara, o herói vai conseguir fazer uma virada surpreendente? E os dois acontecem em Claymore. Eu já vou adiantar isso pra vocês, porque às vezes pode dar a impressão de que eu dizer que o poder é abismal demais. Quando a gente diz isso, faz parecer que o herói vai vencer numa atitude do protagonismo, né? O poder da amizade. Mas não é o caso de Claymore. A gente vai ver os momentos que vai dar ruim, mas a gente também vai ver que quando der bom, vai fazer sentido dar bom e vai ter um grande plano, vai ter toda uma construção naquilo. Então, cara, nada em Claymore é raso. É tudo assim, na medida, bem feito e que prende o leitor. Agora eu vou dar uma pequeno pitaco sobre a questão da Panini. Bom, Panini anunciou que ia voltar com Claymore, né? Ela anunciou na última CCXP. Eu até fiz um vídeo sobre os anúncios e eu falei sobre Claymore ter sido, pra mim, o melhor anúncio de 2023. Porque, cara, é um dos meus 5 mangás favoritos. Então, isso aqui estava esgotado no Brasil. É um mangá que é raríssimo. Eu lembro que quando eu consegui comprar Claymore, nossa, foi muito difícil. E eu paguei uma fortuna nele. Mas que bom que volta pro Brasil. Porém, numa péssima decisão editorial da Panini. Tá? Agora, mais recentemente, acho que faz 1 ou 2 meses, que a Panini falou numa live que Claymore volta em formato de box. Né? Esses box que a Panini tem lançou agora com Banana Fish, Yola in April, Dragon Ball também já saiu em box. E, cara, não faz sentido. E aí, assim, a gente tá ainda não tem a informação clara de como vai ser esse box. Se vai ser um box inteiro com 27 volumes, porque, assim, Beastars e Dragon Ball saíram assim, né? Beastars tem um box de 22 mais os 3 lá do Beast Complex. Dragon Ball é um box inteiro de 42 volumes. Será que vai ser isso em Claymore? Um box inteiro com os 27? Também pode ser que seja dividido. Um box de 12, um box de 13, talvez. Mas eu aposto mais no box de 27. Só que, cara, é uma decisão muito burra. É uma decisão bem idiota, na minha opinião, porque são 27 volumes, pessoal, sabe? E esses boxes, eles têm preço de capa. Então, cara, 27 vezes, vamos chutar ainda embaixo, tá? Vai sair a 37 cada volume. 27 vezes 37. A gente já sabe que ano que vem vai ter reajuste na casa dos 40, então 27 vezes 40... Cara, 900 pila, né? Vamos, se fosse 30, vamos fazer redondo. 30 vezes 40 seria 1.200. Então tu tira 3 volumes, vai passar de R$1.000 o box. Um box de R$1.000, pessoal. Mas dá pra pegar em promoção. Cara, 50% de R$1.000 é R$500. Ainda é uma paulada, né?
por isso eu acho que, assim, é uma decisão burra. Eu acho que esses boxes eu até não acho tão ruim, mas, por exemplo, quando tu tem mangás curtos. E lá em April, que saiu, foi relançado em formato de box, é um mangá de 11 volumes, tá? Então o preço de capa dele já é... o preço do box de 11 volumes tá na casa de R$400. Com promoções aí, cara, 50% tu consegue pegar esse box a 200. Aí já fica mais legal de conversar, sabe? Agora, cara, tu tem um box de R$1.000 é um negócio que, cara, ele com 50% vai ser mais caro do que o box de All in April. Então, não faz sentido. Eu acho que Claymore tinha que sair num formato assim, ó. Eu acho que servia no tanco, tá? 27 volumes, com a Panini lançando mensal, é 2 anos de publicação, 2 anos e meio, né? 24 mais uns 3 meses. Dava, tá? Porque assim, a gente tem Namorada de Aluguel saindo assim, a gente tem o One Piece 3 em 1 saindo assim, e tá dando, tá funcionando, né? Blue Lock, cara, a Panini tem um monte de mangá mensal, então não é desculpa. Tá? Se ela quiser lançar em formato tanco mensal, ela não é por falta de exemplos que ela não vai poder fazer. Eu acho que poderia ser algo estilo a Remix, porque tem uma Remix de Claymore no Japão, ou poderia ser um 2 em 1, mas, cara, deveria ser publicado, se não mensal, bimestral, mas deveria ser uma coisa de os volumes estarem saindo avulsos, porque é mais fácil de vender. Depois o box encalha, e aí tu tem um box de R$1.000 encalhado, vai vir editor de Panini falar que o público não comprou. Ah, o público pediu o relançamento de Claymore, a gente fez um box de R$1.000 e ninguém comprou esse box. Pô, pelo amor de Deus, né? Aí é fácil vir dizer essas coisas pro público, sabe? É muito fácil vir dizer que a gente pede os negócios e não compra. Pô, vender um box inteiro a R$1.000, aí... como é que tu quer que compre? Então, por isso que eu digo que, cara, é uma cagada da Panini. Eu acho que é uma péssima decisão editorial relançar o Claymore num box. Porque vai ficar caríssimo, vai ficar ruim de comprar, vai encalhar e depois vão dizer que o público pede coisas que não compra. Sendo que se isso aqui saísse, mesmo no tanco de forma mensal, ia vender demais. Porque Claymore é bom demais. Bom, galera, por hoje é isso, né? Infelizmente vai ficar ruim de indicar que vocês comprem Claymore, né? Depois de tudo isso que eu falei da Panini, como é que eu vou dizer pra vocês comprem esse relançamento? Cara, é difícil, não tenho coragem de dizer isso pra vocês. Então, azar da Panini, vão buscar nos scans, tá? Mas leiam Claymore. Isso aqui, gente, é maravilhoso, tá? Tá no meu top 10, tá no meu top 5, tá? Ficou em 5º lugar. Eu fiz um top 100, pessoal. Eu mostrei 100 obras pra vocês. E Claymore ficou em 5º lugar. Então vocês têm essa noção do peso disso, né? Na minha coleção eu tenho 340 títulos. E botei Claymore como o 5º melhor da minha coleção. Então, cara, vocês se não leram Claymore, se vocês nunca tinham ouvido falar desse mangá, corram atrás, busquem os scans, vão ler Claymore. Porque assim, depois que vocês lerem isso, vocês vão surtar e vai ter gente voltando aqui no vídeo para me dizer que Hag, eu li Claymore e isso é maravilhoso. Então assim, leiam, porque, cara, vocês vão amar isso aqui. Não tem nada assim, ó, vocês não vão achar defeitos para falar de Claymore, porque, cara, ele tem assim, ó, tudo de forma perfeita e extremamente bem feita. É um dos melhores mangás já publicados no Brasil, sem sombra de dúvidas. Então, tentem dar uma chance. Infelizmente, tomara que a Panini mude a ideia de lançar no box, mas tentem achar Claymore, tentem ler no scan, tentem achar alguém que esteja vendendo, tentem comprar, porque, cara, vai ser uma das melhores coisas na coleção de vocês, não tenham dúvida disso. E bom, por hoje é isso. Comentem, vocês já leram Claymore, vocês já conhecem a história, o que vocês acham? Vocês que já leram, o que vocês acham da questão do final? Eu particularmente adoro o final de Claymore.
Quem não leu, ficou curioso, comentem aqui se vocês vão dar uma chance. E comentem também sobre essa questão da Panini. O que vocês acham dessa decisão do box? Eu particularmente acho extremamente burro. Eu acho que só vai ajudar não dar certo. Só vai ajudar a encalhar e depois dizer que não vendeu porque o público pediu e não comprou. Aí é muito fácil, né? Bom, não esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like, comentem, compartilhem e ajudem mais pessoas a conhecer o canal. E é isso. Na terça a gente volta, ainda dentro da ideia do Top 100. Eu vou falar de alguns mangás que não entraram na lista e que muita gente estava esperando que eles entrassem. Então voltem na terça para ver esse vídeo. E aí eu também vou conversar um pouco com vocês sobre como vai funcionar agora as terças do Itadakimasu. Até lá, pessoal!